Então já cai por terra essa ideia de que política não se pode falar entre os cristãos, não se pode misturar religião, política, já cai essa, porque se foi criado pelo próprio Deus lá no Jardim do Éden, lá no princípio, então já cai Isso, é isso mesmo. É importante, Éder, porque é uma narrativa que se criou, principalmente entre os cristãos. Nós estamos aqui hoje num papo cristão, né? Bem isso. É uma narrativa de que se criou, de que a política ela deve ser descartada como se fosse um monturo, como se fosse um lixo. Inclusive, é importante salientar e destacar isso aqui, porque eu me converti no ano de 1997, dezembro desse ano, e eu era um destes que acreditava que o cristão não devia participar nem de forma direta e nem de forma indireta à política. Eu imaginava assim, eu pensava assim da minha ignorância, que era algo mundano, secular, totalmente desprovido da bênção de Deus, né? Em outras palavras, eu dava paternidade ao diabo. Em outras palavras, eu estava dizendo assim, a política é do diabo. Mas por que eu fazia isso? Primeiro, por falta de conhecimento teológico, não conhecia a palavra de Deus. Segundo, por falta de conhecimento histórico. E terceiro, por falta de conhecimento ideológico. Por eu não conhecer estas coisas, eu acreditei um dia que o cristão não poderia ter qualquer tipo de posicionamento ou de vínculo. O que eu pensava, Éder? Eu pensava assim, um cristão ele não pode concorrer a um cargo público e muito menos se envolver partidariamente, se filiando ou então declarando abertamente apoio a um candidato ou a outro candidato. Assim eu pensava, mas como eu volto a repetir, porque não tinha conhecimento teológico, não tinha conhecimento histórico e também não tinha conhecimento ideológico. Eu pensava que como cidadãos dos céus, nós somos cidadãos do céu, nós não vamos negar isso. O apóstolo Paulo escreveu uma carta e Filipenses, ele dizia assim que a nossa cidade não está aqui, ela está nos céus. Tudo bem, espiritualmente falando, nós temos sim uma moradia na Nova Jerusalém, a cidade que Deus instituiu e é a habitação do povo cristão. Não há como negar isso. Mas nós, enquanto Jesus não volta a buscar a sua igreja, eu não posso renegar a minha natureza humana, né, e a minha cidadania humana. Eu sou um cidadão daqui da terra. Eu sou de naturalidade, eu não sei você, eu sou de naturalidade daqui de Americana mesmo. Então eu tenho cidadania americanense, eu sou de Americana, eu sou do estado de São Paulo, eu sou do Brasil, né? Eu sou um cidadão, então eu posso participar. A Bíblia sim, ela não tem nada bíblico que recrimine, que condene, que diga que você não possa participar de algum modo sobre a política, no que diz respeito à política. O que eu achei legal aí, André, foi 2 pontos do que você falou. Primeiro foi da questão de que política, eu acho que assim, a gente enfatiza muito a política como... Quando a gente fala política, a gente já imagina o que? Partido. Esquerda, direita, e vai as siglas. Isso, as siglas vai afora aí. 1001. Então assim, só que não existe só esse lado. Você acabou de falar um lado que nem eu tinha parado pra pensar, porque quando fala pra mim política, automaticamente já vem essa questão, né? De partidos e lado, no caso. Só que você falou uma coisa que é interessante mesmo. Por exemplo, a política é dentro da casa, é dentro da empresa, é em tudo. Em todo lugar. Tem que haver política. Porque política não é só a questão de partido. É questão de regras. Leis. É organização. Exato. Então esse é o real sentido do termo político. Ó, a arte de governar, a arte de administrar. Se não houver a política, se não houver a arte de governar, de administrar, vai haver o quê? A anarquia, a desordem, a bagunça. Então, partindo desse princípio, nós começamos a entender que sim, a Bíblia ela vai tratar sobre o assunto, nós vamos discorrer sobre isso, e que o princípio da organização é um princípio instituído pelo próprio Deus. O princípio das regras, irmão Matias, ó, vamos imaginar assim, gente. Deus escolheu um homem para fazer dele uma grande nação. Quem é esse homem? Abraão. E deste homem, apesar da incredulidade dele em algum momento, ele dizia que não era possível, ele era avançado de idade, a mulher era estéril, mas Deus
o chama ele e diz para ele que ia ser tão numerosa quanto a quantidade de estrelas que havia no céu. E isso aconteceu porque as promessas de Deus elas se cumprem. Então Israel veio a se tornar uma nação. Ok? E a princípio, o que foi instituído ali de política, ou seja, de forma de governar, de administrar um povo, foi os juízes. Ok? Como que era esse sistema de governo no início do povo de Israel? Era teocrático ou teocracia, que é uma junção de duas palavras, que significa Deus no poder, porque Theos é Deus em grego. Então, a princípio, o povo de Israel era governado por um sistema político teocrático, Deus no poder, e esse poder era exercido através dos juízes. Ok? Aí, posteriormente, Israel pede um rei. Então agora nós vamos começar a entender uma outra forma de governo, que é a monarquia. Israel diz assim, olha, queremos um rei como tem as outras nações. Então todas as nações também tinham um líder, tinham um governo. E então você começa a entender que Deus instituiu um povo, criou lei para esse povo, regras, os 10 mandamentos, os outros mandamentos que estão lá nos 5 primeiros livros da Bíblia. Então nós entendemos que Deus, como Criador, ele estabelece regras, estabelece limites. Qual o intento disso? A organização social, o bem comum da sociedade. Então, o objetivo principal dos líderes, dos governantes, é o bem comum do povo, da sociedade, o bem-estar, a organização do povo. Por isso, então, as regras, as leis existentes.